Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, você acompanha a edição do Opinião Litoral dessa terça-feira, 9 de maio. Participam Roberto Mohamed e o André Roncalha. O Mohamed é advogado, o Roncalha é economista. Na semana passada, o André Roncalha fez uma afirmação interessante em relação à reforma agrária no programa, de que os países que fizeram a reforma agrária tiveram uma melhora muito significativa, muito acima dos outros, no quesito educação, porque a elite agrária realmente não se preocupava em investimento em educação, porque não ia se beneficiar desse investimento. Você explica melhor isso para a gente, André? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde quem nos acompanha. Ficou no ar essa semana toda isso. Bom, vamos lá. O que a história vem mostrando, né, os estudos empíricos em várias nações e que vem tentando entender de onde vem a riqueza das nações, como que os países desenvolvidos conseguiram chegar lá. O que é comum às várias experiências, seja dos Estados Unidos, seja da própria Europa, seja do Nordeste Asiático, novamente, a gente está falando aqui de países como Taiwan, Coreia do Sul, né, a própria China, que, como o Mohamed apontou bem nesse episódio da semana passada, teve os seus descaminhos também, né, não é algo que acerta de primeira, fizeram reformas agrárias e essas reformas agrárias estão associadas a maiores investimentos em educação. Agora, o caminho que segue a reforma agrária, uma vez que ela organiza inicialmente a distribuição de terras, organiza a distribuição de riqueza, né? A gente está falando século XIX, primeira metade do século XX, em que a riqueza ela era essencialmente fundiária antes da gente vivenciar esse processo de financiarização da riqueza, que a riqueza fica líquida, né? Ela busca rendimentos em mercados financeiros, em mercados de ativos. Neste período, quando você faz uma distribuição de terras, uma distribuição dessa riqueza, em geral o que aconteceu foi ter maiores investimentos. A etapa seguinte é a etapa da industrialização, em que os países se beneficiaram de uma mão de obra mais qualificada, que estava ali antenada com o desenvolvimento tecnológico da época, que precisava entender minimamente ser alfabetizada para entender manual, para entender como operar máquinas, e hoje a gente está numa etapa diferente desse processo. Então, com isso, eu não quis dizer que o fato de a gente lá atrás não ter feito uma reforma agrária hoje impõe os mesmos tipos de desafio para a reforma agrária, né, no Brasil do século XXI. São coisas diferentes. Mas o fato de não ter feito lá atrás pode explicar parcialmente o nosso déficit educacional, muito embora a gente tenha feito avanços significativos nessa área. É que a gente precisa colocar que tem determinadas coisas que quando você não fez, não adianta querer fazer com atraso. Essa é a questão. Esses países fizeram... Vamos voltar para o nosso exemplo, como o André disse no último programa. Até 1930, a nossa elite, que era 100% agrária, o Brasil tinha um arremedo de indústria, que iniciou lá com Mauá, mas eles nem queriam aquilo. O negócio era, compra o que está pronto lá fora, vamos produzir café, açúcar, e é isso que dá dinheiro. Porque a mão de obra era barata, mas nessa época, nós estamos falando de um momento em que a produção agrícola era 100% mão de obra. E eles não queriam investir em educação para não perder aquela mão de obra. E a gente tinha uma outra realidade urbanística, cidades brasileiras eram pequenas. Não havia São Paulo não era São Paulo. Aí você tem um outro momento, hoje, em que esse discurso do MST está completamente fora de contexto, porque o cara produz 1 milhão de toneladas de soja com 10 empregados. E ele precisa que esse empregado saia do Senai, saia de uma escola técnica, porque ele vai ter que operar equipamentos altamente complexos que fazem tudo sozinhos. Então, o cenário mudou. Não adianta hoje eu falar de 500 propriedades pequenas, legaisinhas, com aquela família bonitinha, produzindo alface orgânica, porque ela não é rentável. Ela vai ser em escala. Agora, e também tem uma outra coisa que eu vivo falando aqui. Existe uma grande diferença entre o discurso para justificar alguma coisa, que é teórico, e a realidade. Não, o trabalhador. Tá, o trabalhador tem o trabalhador bom e tem o vagabundo.
Não adianta. A gente tem, nesses movimentos sem terra, distribuição de terra, Paulo e André, e o cara, em um mês depois, sai dela. Aqui a gente tem isso direto. O cara recebe da prefeitura aquele aluguel social, sai da casa, 3 dias depois ele volta. E continua, mas ele coloca a família dele lá, o primo, tal, na casa que tinha que abandonar. Aí é mais um que vai receber aluguel social da prefeitura para sair. E ninguém nunca consegue demolir aquela casa. Porque a prefeitura, como poder público é lento, não consegue ir lá e impedir que o cara volte. Você industrializa os benefícios sociais. Eu sempre falei, ficar só preocupado em dar peixe, dá nisso. Você fica criando benefícios sociais extensos demais, você aumenta a demanda. Então, vamos deixar claro, por exemplo, eu já tive gente para contratar e eu não contratei porque já mostrou que não era honesto. Chega, olha, eu quero ser verdadeiro, você poderia me contratar, mas sem registro, porque eu estou recebendo o auxílio-desemprego do meu último emprego? Eu falo, não, até logo, não precisa voltar. Porque aqui não trabalha sem registro. Então, é a mentalidade do brasileiro. Aí vem falar, não, pai, porque fica parecendo que todo mundo é honesto. Né? E não é, as pessoas desvirtuam as coisas. A reforma agrária mostrou várias vezes, assim como a questão da habitação popular, em que você tem uma indústria de golpes que funciona em cima disso. Você dá terra para o cara, ele vende e volta para o acampamento. Porque ele é um sem terra profissional. Ele não quer produzir. Esse é o grande perigo que a gente tem quando a gente dá uma instituição dessa o status de instituição de verdade. Quando, na verdade, para mim, o que eles pregam é terrorismo. Porque a produção familiar tem muito mais benefícios de Embrapa, INCRA, do que do MST. Dizer que o MST dá infraestrutura para essas pessoas, quando é ele, na verdade, que incentiva e monta essa indústria de golpe do cara recebe a terra, aí vende e volta para o acampamento. Então, a diferença entre a realidade e o discurso sempre vai ser grande. Contraponto? Bom, então vamos lá. Toda a política pública, ela passa por entender como que as pessoas podem burlar o propósito dela. Então isso vai ocorrer no Bolsa Família, isso ocorre com a tributação, isso ocorre com a reforma agrária, isso vai ocorrer, né, com o incentivo tributário que é dado, né, para empresários, que é dado para banco. Então sempre que você desenha política econômica, você precisa imaginar que as pessoas vão tentar burlar. Tá? Esse é um ponto. O que eu estou colocando aqui não é nem teoria, na verdade. Isso é baseado em dados que a gente tem, tentando identificar quais são os padrões. Aí você levantou algo corretamente, que existe uma mudança tecnológica profunda, organizacional na nossa agricultura. A gente foi para grandes propriedades produzindo em larga escala por meio de tecnologia pesada para exportação. Perfeito. 78% dos alimentos que a gente consome no país são produzidos por agricultura familiar. 78% pequena propriedade, que tem altíssima produtividade. Novamente, esses são os dados, né, da área de agronomia, o pessoal que acompanha, e mostra que pequena propriedade tem vasta produtividade, só que, como você colocou, produz em pequena escala. Mas define o pequena, tem um limite? Pode variar, agora eu não lembro exatamente como que eles definem, porque é algo muito especializado. Né? Eu não lembro qual é o número de hectares que é utilizado, mas é pouco, não é grande. O meu ponto é que a agricultura familiar ela não é um modo de organização de baixa produtividade. E ela tem uma orientação clara, que é atender o mercado interno, garantir a alimentação, nutrição do país. E aqui talvez entre um conflito que existe no uso dos recursos do país, que é quanto que a gente utiliza desse potencial produtivo agrícola que a gente tem para produzir divisas, que é um elemento importantíssimo para a estabilização do país, e quanto que a gente destina para matar a fome do nosso povo. Então, depois de 100 anos em que a gente, né, de história do Brasil, que a gente se tornou celeiro do mundo, que a gente está produzindo, a gente ainda tem uma vasta proporção da população que passa alguma insegurança alimentar. E, novamente, a insegurança alimentar é importante quando a gente pensa em política pública, não imaginar que é o sujeito que já está esquálido ali, pele e osso,
né, e aquele sujeito deve ser identificado como alguém que passa fome. A fome, ela também tem um elemento social que está associado ao padrão, está associado às convenções sociais. O que a gente entende por uma pessoa ser subnutrida? O que a gente entende por uma pessoa não ter acesso ao alimento? Então, eu acho que a gente precisa avançar numa agenda que incorpore esses dois interesses, porque a gente ainda hoje importa muito alimento que poderia ser produzido internamente e que tem mecanismos de se avançar nesse sentido. E aí, no caso do MST, no caso das ocupações e a estruturação, eu concordo com você na medida em que não adianta você apenas ceder a terra. O que essas experiências que eu citei aqui fizeram foi forte investimento na área de infraestrutura para você fazer reforma agrária. Então, estradas, centros de distribuição, centros, né, de organização do escoamento da produção, para que justamente o pequeno produtor não ficasse na mão dos atravessadores, não ficasse na mão dos financiadores, e aí a gente volta, né, à classe que a gente gosta de falar muito aqui, que são os banqueiros, o crédito no Brasil muito caro. Então, a maneira como a gente estrutura tudo isso tem que ser vista de forma sistêmica, né, porque senão, aí eu concordo com o Mohamed, a gente vai ter um tipo de distorção do uso da política e que, novamente, eu não sou, né, especialista na área para dizer qual que é a porcentagem desse gasto que a gente faz com reforma agrária, qual que é a porcentagem dos benefícios que a gente dá para esse processo que sofrem distorção. Mas eu acho que a gente não deve jogar fora, né, o bebê junto com a água suja, como a gente normalmente coloca nessas questões de política pública. Agora, Mohamed, o dado que o André Roncalli apresentou é um dado para mim surpreendente, eu nunca tinha tido contato com ele. Interessante, 78% dos alimentos consumidos no Brasil são oriundos de pequenas propriedades, agricultura familiar. A gente está falando de ovo, batata, Isso, né? Alface, os legumes em geral, né? As frutas também, né? Muitas delas não exportáveis, né? Muitos desses itens não exportáveis. Não, alguns são, e eu concordo. A gente tem que trabalhar, por exemplo, o Bolsonaro, ele teve uma herança terrível provocada pela falta de investimento e quase acabou com a Embrapa. Ele desmontou a Embrapa era motivo de orgulho. Eu lembro até hoje, o Fernando Henrique se referia à Embrapa como a verdadeira joia da coroa do Estado brasileiro. O Brasil exportava tecnologia. E exportar tecnologia é melhor. A Índia hoje é uma potência econômica porque ela exporta tecnologia. Pouca gente sabe disso. A China fabrica o celular, mas quem fabrica o software que vai no celular é o indiano. E a gente não está conseguindo enxergar esse tipo de coisa. Então, eu concordo com o André. Eu ainda acho e o problema, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está incluindo, a gente não pode cair em algumas armadilhas, a gente está incluindo pessoas que são proprietários rurais de pequeno tamanho há 100 anos. Não o cara do MST que recebeu a terra. É preciso olhar o percentual, tá? Quantas terras distribuídas para o pessoal do MST continuam produzindo? Ou não estão abandonadas? Eu acho que aí é que a gente consegue determinar realmente se é válido ou não. Essa é a verdadeira questão. Agora, eu queria chamar a atenção, Paulo, porque para o próximo bloco, aproveita que o André está aqui, porque eu acho que o Brasil está, novamente, eu digo, por causa essa gente que não sabe o que fala, que fica ocupando rede social para falar bobagem, e na maior parte deles são deputados e senadores, que é a crítica a esse eventual socorro. Eu concordo que o Lula está completamente goiaba e está falando um monte de bobagem. Mas socorrer a Argentina, e a gente já falou disso aqui, é uma das atitudes mais inteligentes que este governo está tomando, e eu acho que a gente, no segundo bloco, vai poder explicar para o telespectador o porquê disso. Depois do intervalo, então, a gente comenta o socorro à Argentina. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, o André Roncalli e o Roberto Mohamed estão analisando as notícias com você e a gente vai comentar agora o socorro à Argentina. É uma das decisões mais inteligentes desse governo, como disse o Mohamed no bloco anterior, Roncalli? Não apenas ela é inteligente, como ela é necessária. É uma das maiores economias aqui da América do Sul, uma das maiores economias da América Latina. Então, não fazer um processo de reintegração produtiva, reintegração econômica da Argentina
em meio à maior crise que o país já passou, principalmente no século XXI agora, vamos dizer assim, não é aconselhável, tá? Para não dizer algo menos elogioso. Então, fazer isso, primeiro, estabiliza a região, facilita a construção de acordos, né, dentro do Mercosul, agora que a gente está prestes a finalizar a negociação com a União Europeia, facilita a canalização de investimentos lá do leste asiático, principalmente da China, que está com muito dinheiro para investir em infraestrutura em áreas territoriais compartilhadas aqui na América do Sul. Então, fazer esse processo de reintegração e normalização da atividade econômica da Argentina, quando ela está tão sedenta por dólares e tão poucos dólares vão procurar o país, é algo que é fundamental para que a gente consiga restabelecer, né, alguma forma, alguma estabilidade aqui na região. Agora, à primeira vista, Mohamed, o Brasil mal se sustenta, dá para ajudar o outro? Primeiro que essa ilusão que você acabou de falar agora é a mania da gente achar que a gente não se sustenta. Falta dinheiro porque ele é mal gasto no Brasil. Eu vou fazer um parênteses aqui, que a semana passada eu falei isso, no feriado de 1º de maio, eu fui para Campos do Jordão, né? A gente vai para Campos e não fica pensando, pô, a cidade é gostosa, a gente vai para passar feriados ou férias no frio e tal. E a gente não pensa que uma cidade dessa tem as mesmas mazelas de todo mundo, né? E eu notei que a única parte bonita de Campos hoje é aquela parte do Parque Capivari, que é novo, que vai dar no teleférico lá em cima, mas que só é bom porque foi feito pela iniciativa privada. Campos elegeu um desses supostos empresários, que todo mundo achava que ia ser um grande gestor. O cara fez uma ciclovia que custaria R$800 mil por 7 milhões, quer dizer, é ladrão. Então, para você ver que no Brasil isso é uma coisa atávica, não tem jeito, acontece. E a gente fica nesse negócio de novamente falar bobagens como esse pessoal que fica gritando na internet, ou como políticos que ficam apresentando projeto proibindo o Brasil de ajudar países, outros países. Olha, vê como você é ignorante. Eu vou mostrar aqui. O Brasil recebeu o saldo de venezuelanos que migraram para o Brasil, fugindo da crise do seu país, de 270 mil venezuelanos. Se a gente falar que cada venezuelano desse custa R$1.000 por mês, e isso é um cálculo muito baixo, porque você tem todo um custo social, médico, humanitário em cima deles, e não esqueça que quem faz é o poder público, então tudo é superfaturado. Mas vamos dizer que cada um custe R$1.000, o Brasil gastou em um ano 3.240 bilhões de reais com esses venezuelanos. Não era mais fácil emprestar 3 bilhões para a Venezuela, para ela poder parar esse fluxo e ficar com o seu cidadão lá? Vamos pensar nisso. É preciso deixar de ser burro para falar um negócio desse. Você vê só a situação da Argentina, e vamos puxar outras coisas. Todo mundo lembra quando teve aquela matéria sobre o trabalho escravo nas vinícolas do sul do país, aquele vereador débil mental que foi para o microfone e disse para não contratar mais baiano, porque baiano não gosta de trabalhar, e eles queriam, isso a visão dele, e era melhor contratar argentino. Quando você imaginou que um vereadorzinho que representa cidades de produção rural ia falar de contratar argentino? Quando você imaginou que argentino ia se sujeitar a trabalhar como trabalhador rural em vinícolas brasileiras? Será que alguém está tendo noção disso? Essa fama, essa ideia que a gente tem do argentino arrogante, prepotente, e que não era à toa. A Argentina era o país mais europeu da América do Sul. A Argentina tinha indústria, a Argentina tinha educação, a Argentina tinha cultura. Jogador de futebol argentino dando entrevista era como jogador europeu, não era um analfabeto dando entrevista como é o jogador brasileiro. E aí você tem este país hoje fornecendo mão de obra para a vinícola gaúcha que paga salário de fome.
O que a gente ganha com isso? Nada. Quando eu compro um carro da Ford, hoje, ele não veio da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, ele veio da Argentina. Tirando a Territory, que é feita na China, você compra uma Ranger e sai desfilando pela cidade e ela é feita na Argentina. Porque a Ford saiu daqui, mas não saiu de lá. Ainda, e por quê? Porque e pasmem com o que eu vou falar, mas é verdade. Porque a mão de obra na Argentina é mais qualificada. E a carga tributária na Argentina é menor. E aí você tem um político burro, ignorante, corrupto, dizendo que é contra o Brasil, é mentira. Nós vamos emprestar dinheiro para a Argentina e eles vão comer o dinheiro, porque é um governo de esquerda. Não, porque a gente não pode deixar jamais que aconteça na Argentina, e esse risco é real agora na sucessão do atual presidente. Nas eleições o risco é muito grande, de que exista um retrocesso ainda maior na Argentina, porque se a Argentina entrar em convulsão social, a primeira vítima é o Brasil. Podem acreditar nisso. Migração para cá. Dificuldades horrendas em questão logística da nossa indústria, que depende de muita coisa que é feita na Argentina pelas unidades brasileiras de empresas que estão estabelecidas aqui. E a gente vai ter seríssimos problemas econômicos. A gente não pode deixar a Argentina implodir. Isso é ignorância do governo anterior, que era de um psicopata, que só ouvia ignorantes, e a gente destruiu a nossa relação com os nossos países. Uma crise, vejam bem, uma crise política ou econômica, mas principalmente política, porque lá gera a crise econômica. Na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, quem paga o preço somos nós. Como eu falei, a crise da Venezuela nos custa 3 bilhões, mais de 3 bilhões de reais por ano. É muito melhor socorrer os países lá. Dane-se quem é o presidente, o ditador ou o chefe. O Brasil vai ter que optar, e pode, porque eles respeitam o Brasil. Faz o investimento direto, ao invés de fazer via governo. E é uma opção e pode ser feito. Porque é preciso ler o que está escrito. O Brasil não vai dar dinheiro para o governo argentino. O Brasil vai fazer investimento de infraestrutura e investimento via empresas brasileiras produzindo na Argentina. Vamos parar de ser burro e achar que o Brasil empresta dinheiro para eles gastarem onde querem. Porque essa lenda de que os empréstimos do BNDES têm prejuízo é lenda. Eles dão lucro. O André Roncalha já falou aqui que um dos grandes micos do governo Bolsonaro foi a tal da caixa preta do BNDES, não é? Exatamente. Inclusive tem muito da relação com a Argentina ali, porque o BNDES ele financia exportações. Isso é feito por bancos públicos no mundo inteiro. A gente pode pegar o caso do banco alemão, o KfW, que financia, às vezes, até 20% de todos os seus financiamentos, é para facilitar a exportação. O BNDES faz 2%. Ou seja, não é quase nada dentro de tudo que ele faz. E qual que é a importância de fazer financiamento da exportação? Não é apenas porque a gente exporta com facilidade, mas é porque ao fazer isso você estreita laço comercial, você ajuda o outro país a pagar as dívidas que ele te deve. E o governo Bolsonaro cometeu o que eu considero a maior burrice econômica, que é o quê? Cortar relações com países devedores, dando aos países devedores a tranquilidade de dizer, tudo bem, então eu não vou te pagar, já que você não quer receber esse dinheiro. E agora, restabelecidas as relações comerciais, né, com Cuba, com Venezuela, com Argentina, existe um mecanismo para se trabalhar. O mundo inteiro. Isso é o sistema capitalista. Quando tem dívida, você não corta a relação, você reestrutura a dívida, você faz um processo que permite ao pagador honrar aquela dívida. E é isso que a gente tem que fazer com a Argentina. E agora, a presença da China nesse processo amplia o potencial que o Brasil tem de ajudar o parceiro. E, novamente, quando a gente fala ajudar, não é que a gente está fazendo caridade.
A gente está simplesmente aplicando a lógica econômica para que os países possam avançar, possam desenvolver a sua atividade econômica. Nesse quesito, existem dois conceitos antagônicos, um da competição, o outro da colaboração, né? E os países que evoluíram mais nas últimas décadas foram os que avançaram no conceito da colaboração e não da competição, né? É possível você ter concorrência entre dois países, entre as empresas de dois países, ainda que você tenha, por exemplo, contratos, né, de relação comercial. Então é possível encadear, por exemplo, uma empresa fornece para outra e você gera um produto que no final vai ser exportado, mas você pode, por exemplo, por meio do comércio comum, facilitar a concorrência entre empresas de dois países. Isso é benéfico para todo mundo, é benéfico para a empresa, é benéfico para a população e é benéfico para o conjunto do país, por quê? Porque o que faz com que a empresa produtiva saiba para onde ela está indo, não é quando ela vende para os seus conterrâneos, é quando ela vende lá fora. Porque os padrões de qualidade, os padrões, os rigores da regulação da atividade, eles são mais firmes no comércio internacional. Então, o Brasil sozinho, a Argentina sozinho, conseguem exportar muito menos do que se eles unirem forças. Que é exatamente a ideia de você trabalhar regionalmente a integração para que haja mais força para, por exemplo, vender lá fora. Eu vou usar um exemplo bem simples que tem a ver com essa fronteira tecnológica, que é exatamente o processo de produção de baterias. A gente está no contexto de transição verde, em que a gente vai eletrificar, né, as matrizes automobilísticas, todo o comércio internacional, e a gente vai precisar de muita energia, a gente vai precisar de armazenamento. Ora, o que produz essas baterias, que é um elemento importante, é o lítio. E esse lítio tem uma concentração enorme aqui na América Latina, fundamentalmente aqui no Cone Sul. E se você deixar os países sozinhos, adivinha o que eles vão fazer? Eles vão vender a matéria-prima, que é a parte mais barata de todo o processo. Agora, se você integrar regionalmente, o que você consegue fazer? Um acordo de cooperação para trabalhar em cima da matéria-prima e, eventualmente, vender o processo, né, vender o produto elaborado, processado, e não apenas, né, vamos dizer, se encaixar no cenário internacional como, novamente, mais uma commodity. Mais uma commodity que outros países vão vir aqui explorar e a gente não vai ter a tecnologia, que esse é o problema fundamental. É como você aprender a fazer aquilo. E se você não estruturar regionalmente, a China vai chegar aqui e vai fazer aquilo que ela faz no resto do mundo. Eu vou explorar a sua commodity, eu vou explorar a sua matéria-prima. Agora imagine que a gente tem acordo de cooperação e a gente estrutura as nossas empresas para poder receber a tecnologia que vem de fora. Porque os países desenvolvidos, eles têm a tecnologia, eles sabem fazer, só que eles não têm a matéria-prima. E a gente tem a matéria-prima. O que a gente precisa é desenvolver um modelo organizacional que permita que a gente use esse poder de barganha para construir a nossa economia. No caso da Argentina tem algo que eu considero evidente. Quando o Brasil permitiu que a FAA, Fábrica Argentina de Aviões, com as quais a Embraer já teve até projeto conjunto, fosse vendida para a Lockheed, americana, se cometeu o maior erro estratégico, na minha opinião, que alguém pode pensar. A FAA era conhecida por ter dois modelos de aviões que eram a resposta argentina aos nossos modelos. O Pucará, que é a versão argentina do Tucano, e o Pampa, que é a versão argentina do AMX. Se elas estivessem unidas, existe o Pucará, que vai ser retomado, porque é um avião turbo-hélice, como o Super Tucano. A gente poderia estar produzindo o Super Tucano na Argentina, e aí ela não precisaria voltar a fabricar um avião seu que tem uma escala muito pequena, portanto é muito caro. E o Pampa tem um modelo novo, um projeto novo argentino, que é muito melhor que o AMX, e a gente está fazendo, a FAB está fazendo hoje uma concorrência internacional para comprar treinadores a jato, porque não adianta você ter um Gripen se você não tiver o treinador do piloto de caça. Então, olhem só o que o Brasil deixa escapar, quando na verdade uma fusão da Embraer, que já estava privatizada, com a FAA, a Fábrica Argentina de Aviões, que virou FAA Lockheed, foi uma coisa menos inteligente. E é o que o André falou, olha a escala aí. Olha, quando a gente está falando de escala é isso. Não é a Argentina produzir um avião como o Pucará para comprar 20 unidades, quando
a Embraer podia aumentar a produção do Tucano de 100 para 120, do Super Tucano, e está colocando lá. Porque a gente não vai entrar em guerra com a Argentina. A gente não tem problema de compartilhar equipamentos de defesa. Então, é a falta de inteligência e de visão. Quando você coloca um cara que se comporta no governo brasileiro como se ele estivesse vendo um jogo da seleção brasileira com a seleção argentina, ao invés de entender que política é outra coisa, porque política é vida real, a gente não teria chegado ao estrago que chegou. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião desta terça-feira, o Roberto Mohamed, advogado, André Roncalli, economista, estão analisando os cenários, analisando as notícias com você. E tem sido notícia nas últimas semanas, aliás, nos últimos meses, até nos últimos anos, as falas do presidente Lula. Só que elas deram uma degringolada, né, Mohamed? Paulo, a viagem dele à China e a Portugal foram lamentáveis. A de Portugal foi lamentável pelo tamanho da delegação para fazer nada. Porque eu acho o seguinte, quando um time, uma seleção ou um time vai jogar lá fora e tem dia de folga para os jogadores, é para se recuperar fisicamente. Mas comitiva internacional de presidente da República não tem dia de folga. Não tem que ter dia para fazer compras em boate de luxo, em loja de luxo na Avenida Liberdade, como a Janja fez. Mas é até melhor, porque assim ele ocupa a Janja e ela não enche o saco naquilo que interessa. Mas a comitiva toda, que era enorme e ficou hospedada no Tivoli, que é o hotel mais caro de Lisboa, dia de folga? Não. É cumpre a agenda e volta a trabalhar, amigo. Você não está viajando a passeio. Agora, além de tudo, e o mais grave, foram as bobagens que ele disse. Porque o Lula está sendo orientado por um decrépito que ainda acha que o Brasil tem que se vingar do esforço americano para sabotar a proposta brasileira do acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Não sei, as pessoas talvez não lembrem disso. Mas o Celso Amorim nunca engoliu isso, ele achou que foi uma falta de respeito. Mas ele é um cara decrépito. Ele já tinha que estar em casa, de chinelo, pantufa, vendo televisão, e não enchendo o saco. Só que ele está deixando o Itamaraty numa situação complicada. O corpo técnico do Itamaraty está apavorado, e o Lula só ouve esse pessoal. Não bastasse igualar a situação da Ucrânia, de país invadido, com a do invasor, que é a Rússia, e eu já disse aqui, nenhuma análise histórica pode justificar essa confusão e isso é fruto de ignorância. Se a Rússia quisesse, poderia ter feito chantagem com a comunidade europeia e com os Estados Unidos em relação à não entrada da Ucrânia na OTAN. E era fácil fazer isso, principalmente usando a Alemanha, que depende da Rússia para poder ter luz acesa. Era só fazer isso. Ele não quis fazer. Ele não quis, ele partiu da ameaça para a ação. E aí vem um presidente do Brasil, que nem Forças Armadas decentes tem, e fala a bobagem que ele falou, que quando um não quer, dois não brigam, e criticar a comunidade europeia que está armando a Ucrânia para se defender. Não tem sentido. Ficava quieto. Falar da China, aumentar o comércio com a China é inteligente. Mas eu não preciso tirar do meu comércio com os Estados Unidos para colocar na China. Eu quero vender para os dois. Eu tenho que diminuir a distância entre o que os Estados Unidos comercializam comigo e o que a China comercializa. Ele está fazendo o oposto. Completamente o oposto. Chega em Portugal e repete a mesma bobagem. E aí uma repórter portuguesa pergunta para ele, então o senhor está criticando Portugal, porque Portugal está apoiando a Ucrânia. E ele finge que não ouve, que não entendeu. Então, isso, aí você vai falar, mas isso é política, isso não serve para nada. Isso serve muito, porque tem reflexos econômicos. Quando o Brasil deliberadamente diz que quer dar preferência à China no comércio exterior, ele está dizendo, não quero fazer comércio com os Estados Unidos. E isso pode ter um custo muito grave num país que é ainda a maior potência econômica do mundo. Na minha opinião,
essas falas do Lula são preocupantes, porque a gente saiu de um período de 4 anos sendo um pária na comunidade internacional e a gente não pode continuar sendo pelo devaneio do Lula de achar que o Obama não estava brincando quando chamou ele de o cara. Bom, disse que em diplomacia menos é mais, né? Então, quanto menos você fala, quanto mais objetivo você é, menos problema, menos ruído se gera. O presidente Lula, claramente, ele tem, acho que, uma dificuldade, talvez, de atualizar o cenário geopolítico de quando ele era presidente, né? A gente não pode esquecer alguém que ficou preso 580 dias, né? Foi, na minha visão, injustiçado pela maneira como a Lava Jato foi tocada, e saiu agora para ser presidente e se depara com um cenário incrivelmente mais complexo do que aquele que ele enfrentou durante os seus primeiros mandatos. E aí acaba falando, né? Eu nunca me esqueço de uma fala do Lula, ele estava, se eu não me engano, em Moçambique, e ele ali, né, no auge ali dele ser o cara, né, ele fez um comentário que até foi noticiado na imprensa, ele andando ali pelas ruas do país e falou, nossa, isso aqui nem parece a África, né? E o próprio intérprete falou assim, mas presidente, eu não estou entendendo. Ele falou, não, pode traduzir. E ali, naquela época, obviamente, né, aquilo não causou nenhuma repercussão, porque, novamente, o Lula ele tem um carisma que permite que ele fale coisas que outras pessoas, se falassem, gerariam, né, repercussão internacional. Ali não deu nada, com uma série de outras falas que ele fez não foram trazidas, nem geraram custo para o país. Mas essas falas que ele fez ultimamente geraram uma repercussão, tanto no que diz respeito à guerra entre Rússia e Ucrânia, e aqui eu acho que há limites para a projeção que se faz, às vezes de maneira simplória, da relação familiar, relação pessoal para as relações internacionais. A despeito, né, da crítica que o governo brasileiro fez à invasão, e deixou isso muito claro na votação da ONU, quando a gente vai articular um processo de paz, você não pode simplificar, né, com meramente uma briga de irmãos. A Ucrânia e a Rússia têm uma história muito longeva, é um espaço de fortíssimos conflitos que, vamos assim, opõem duas grandes potências, que são a Rússia e essa união dos países do Atlântico Norte. Então a fala dele pega mal, não facilita a situação, e o meu maior medo nisso é que o Brasil, que poderia ter um protagonismo nesse processo de levar a paz, possa enfraquecer a sua posição. O que eu acho que talvez tenha sido superestimado na fala dele na China, né, é exatamente o fato de que você está num país que recebeu o Brasil de uma maneira que eu achei muito pomposa. Acho que nenhum presidente brasileiro foi recebido da maneira como o Lula foi recebido na China. E talvez isso tenha estimulado ali o improviso dele de uma maneira a, vamos dizer, questionar de uma forma que eu achei também desnecessariamente dura a participação dos Estados Unidos. Então, ao falar que aquela ideia de eu não sei por que eu uso o dólar, né? Não é obrigatório usar o dólar. Não é mesmo. Há possibilidade de você utilizar outros arranjos monetários. E o que eu achei curioso na fala dele, ao estabelecer essa possibilidade de avanço de uma série de mecanismos que podem ser utilizados para financiamento de exportações e atividade econômica com a China, foi a repercussão que teve no contexto de aparente perda do poder do dólar nesse mecanismo, que eu acho que é um medo infundado, sinceramente. Eu não acho que o dólar está perdendo qualquer valor, eu não acho que ele está perdendo qualquer hegemonia. Ao contrário. Inclusive, a principal preocupação norte-americana nesse contexto é como evitar que países que são ali, né, que fazem oposição aos Estados Unidos, como a Rússia, Irã, encontrem nesse avanço chinês uma forma de fugir de sanções. E isso não é livre de controvérsia. As sanções que os Estados Unidos aplicam ao Irã, as sanções que eles vêm aplicando à Rússia, não são sanções que funcionam. A Rússia recebeu sanções financeiras, né, ela parou de participar do mecanismo internacional de pagamentos, que é o SWIFT, que a gente chama, e o superávit comercial dela explodiu. Sabe quem perdeu? Foi a Ucrânia, que perdeu com as relações comerciais por conta da guerra. Então, nitidamente, as sanções que os Estados Unidos vêm aplicando não estão funcionando. E o resultado disso é que elas abrem brecha para um avanço de um regime paralelo, que é esse regime que a China está tentando constituir, e que eu não acho que vai funcionar no curto prazo, ao contrário. Né? Porque dinheiro, o dólar, ele não oferece só poder de compra, ele oferece uma infraestrutura financeira. Então, quando a Vale vai vender minério de ferro, não é só o dinheiro que ela está
né, recebendo na forma de dólar? São os mercados derivativos, é o sistema de regulação bancária internacional. Tem todo um conjunto de infraestrutura que é importante para funcionar. E a China está contestando essa hegemonia do dólar, mas na minha visão está muito longe de conseguir fazer. E aí a gente cai numa armadilha, né? Porque quando a China quer criar esse mercado paralelo de pagamentos, ela está pensando na Rússia, ela está pensando na Índia, ela está pensando nos países do Sudeste Asiático que comercializam com ela. Para nós não é vantajoso fazer parte de um grupo desse, por um motivo muito simples, a gente quer vender para o mundo inteiro. As pessoas têm uma ilusão de achar, mas a China é que é o grande negócio porque ela é o maior consumidor do mundo. Não, não é. Eu não sei de onde tiraram isso. O maior mercado consumidor do mundo ainda é, e vai ser por muito tempo, os Estados Unidos. Inclusive porque ele é o maior comprador da China. É a maior prova. A China é a China porque ela alimenta este enorme e faminto mercado consumidor, que é o mercado norte-americano. É isso que ninguém entende. E que é muito difícil aquele comunistazinho de botequim que fica fazendo discurso pronto e que acha que hostilizar o gigante do norte, o irmão do norte, é a melhor coisa que tem no frente. Mas não é. Não é. Essa ilusão, é como eu falei, o Brasil, por exemplo, criar uma moeda do Mercosul, cambial, para que os países comercializem entre si sem precisar mexer nas suas reservas de dólar, já antecipando a crise cambial que a Argentina pode ter, é perfeita. Porque ela não é moeda comum, como alguns deputados idiotas estão imaginando. É uma moeda única e exclusivamente cambial, não é moeda única. É moeda comum, moeda comum, não moeda única. Exato. Moeda única é o euro. Moeda comum é uma moeda cambial que não existe em papel, mas que ela permite que as trocas sejam feitas com base em saldos, como se fosse troca. E aí sim, quando eu vou converter isso para comprar alguma coisa lá fora, eu vou mexer na minha reserva cambial, mas eu não preciso mexer na minha reserva cambial para comprar da Argentina, porque na Argentina se aceita o real, na rua, em bar, em restaurante, em loja. Nós é que não aceitamos o peso. E não pense que é por causa do valor, é por nossa ignorância. Então, quando a gente fala dessas falas, André, eu acho que a mais grave foi essa. Quando ele quis dar a entender para o mundo, e acabou passando essa imagem equivocada, de que é mais vantajoso o Brasil recriar aquela ideia dos anos 70 de organização dos países não alinhados, que é isso que eles estão querendo transformar o BRICS, porque ele não é a Rússia não é mais um país comunista, e a China é aquele comunismo só na eleição, que não tem, porque o resto ela é capitalista. É um capitalismo de Estado, mas é capitalista. O meu medo é que o Brasil acabe provocando reações no momento em que o mundo todo está revendo as suas formas de fazer negócio e que o Brasil fique fora de todas. Esse é o grande problema. Você não vê esse perigo? Eu acho que a repercussão acabou sendo contida. Acho que depois o Lula veio, tentou contemporizar um pouco a fala dele. Eu acho que se apagou o incêndio, mas acho que ficou a lição. Que no cenário que a gente está vivendo, o espaço é bem menor para tomar essas liberdades. E eu acho que o efeito não intencional acabou sendo até... O Biden disse que não, que já estava programada a reunião que ele teve, mas depois ele veio e aumentou o repasse que os Estados Unidos fizeram para o fundo da Amazônia, que tinha sido algo lá, 50 milhões, uma mixaria para o tamanho relativo das duas nações, e subiu para a casa dos bilhões, das dezenas de bilhões. Se isso foi efeito de o Biden ficar com medo da fala do Lula, achar o Lula muito radicalizado e quis trazê-lo de volta ali para a parceria, para a vizinhança geopolítica dos Estados Unidos, a gente acha que nunca vai saber. O que me parece ser o caso é que os Estados Unidos, seja por isso ou não, começou a dar mais atenção aqui para a gente, porque ele viu que o Brasil não pode ser colocado integralmente na mão do arranjo que está ocorrendo ali no Oriente, no leste asiático, envolvendo a Rússia. E essa pode ser uma oportunidade que a gente tem de aprender com esses episódios e tentar, a partir daqui, construir esse não alinhamento automático, que eu acho que é muito positivo, que é o Brasil colocar os seus interesses. Tem uma amostra que, indo nessa carona do que o André falou, de que pode ter um efeito positivo, no final de abril,
que foi depois da viagem do Lula, ele já estava retornando. Além do aumento do Fundo Amazônia, teve um negócio importante que não saiu na imprensa. Os Estados Unidos não tinham confirmado presença para participar de um exercício militar na Amazônia, que o Brasil faz a cada 2 anos, e confirmou e mandou 300 fuzileiros navais para participarem desse exercício conjunto com o Exército Brasileiro. No final de abril isso não foi noticiado, quer dizer, é um ponto, mais uma amostra de que o americano começou a falar, peraí, né, eu estou desprezando o meu irmão mais novo. Que nós somos os irmãos mais novos dos Estados Unidos. A nossa independência veio em cima disso. A nossa proclamação da República foi feita olhando por exemplo deles. Nós somos, não é o México. O Brasil é o irmão mais novo dos Estados Unidos. E eles sempre nos desprezaram. E talvez agora estejam olhando melhor. Mas é preciso tomar cuidado. Uma outra diferença de contexto em relação às falas equivocadas, aí impensadas do Lula, é a exploração pela oposição política, que é completamente diferente dos 2 primeiros mandatos dele. Nós não tínhamos uma estrutura de direita organizada como há hoje, né? Então, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez, né? Por enquanto, a gente chegou ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do André Roncalha, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima segunda metade de terça-feira para você que você merece.